Bom dia. Eu estou fazendo esse vídeo para colocar aqui para vocês algumas posições com relação à minha mudança de voto. Pois antes eu ia votar no Bolsonaro, agora não vou mais. Decidi votar no Guilherme Boulos, ok? E isso daí, eu fiz uma postagem no Facebook, e isso daí deu uma grande repercussão aqui, o pessoal está discutindo bastante. E, e eu acho interessante, tá? Só colocar para vocês por que eu não vou mais votar no Bolsonaro e por que eu vou votar no Guilherme Boulos. Vamos lá. Em primeiro lugar, pessoal, Bolsonaro, tá? O cara é um pouco truculento, certo? O cara, pra mim, tá? O cara parece ser do bem até. Não vou dizer que o cara parece ser uma pessoa de índole perversa, como a gente está vendo aí muitos casos na nossa política. Mas, por outro lado, ele é um cara muito ignorante, aquele cara de tradicional demais, aqueles cara truculento que já gosta de chegar pegando forte, empurrando, sabe? Ele me passa essa sensação, tá? E eu concordo com o Bolsonaro em várias questões, tá? Mas também, por outro lado, eu fiquei bem decepcionado com as publicações dele, também os discursos dele, falando com relação ao apoio aos latifundiários, tá? Isso daí não me agradou. Quem conhece um pouco e estuda um pouco aí a história, sabe que os latifundiários, tá? E as grandes famílias aqui do nosso país, elas tomaram na mão grande muita terra de pessoas que precisavam, deixaram muitas pessoas na miséria, na sarjeta, tá? Inclusive eu venho de uma família onde houve uma questão dessa com meu avô falecido. Minha avó, coitada, teve que criar 3 filhos sozinha, um com 5, outra com 6 e outro com 7 anos de idade, tá? Porque meu avô morreu e o meu avô era um filho bastardo, e aí no fim a família lá negou a herança dele, tá? E a minha avó teve que se ferrar para criar minha mãe e meus tios. Mas voltando um pouco, tá? O Bolsonaro, ele parece um cara bom também, mas ele não é perfeito. E esse lado dele que não é perfeito é que me deixa um pouco com o pé atrás, porque ao invés de chegar e dizer no discurso que a gente tem que cortar os privilégios, porque o nosso problema de hoje é esse. O problema que está acontecendo aqui no Brasil, essa discrepância e essa desigualdade gigantesca, ela se deu muito, tá? Muito mesmo, por causa dos privilégios. Pessoal, pelo amor de Deus, 1% só das pessoas do Brasil são donas de 40% dos imóveis e das terras. Isso daí não está certo, isso daí só esse número já mostra que tem algo que deu muito errado aí, muito errado, tá? 60%, 60% de todo o dinheiro do nosso país está na mão de 1% de pessoas. Vocês, qualquer pessoa, vocês acham que isso aí deu certo? 60% da grana na mão de 1%? Pelo amor de Deus, pessoal. Isso aí tá errado. Se você acha que o que a gente que tá bom assim, que que não precisa mudar, ou que tem que continuar mantendo essa linha, você me desculpa, mas é porque para mim é porque você é doido ou você tá ganhando com o sistema do jeito que ele é de alguma forma. E a grande verdade que eu observo também aqui no meu próprio Facebook, nas minhas postagens, tá? É que é sempre assim, ó, as pessoas que são de família com, não vou dizer família rica, mas família com boa condição, família que de gerações já vieram com um bom planejamento familiar ou que são famílias que foram famílias de herdeiros também, vamos dizer assim, certo?
Geralmente aquelas famílias tradicionais de cidades pequenas e tal costumam ser desse jeito. E eu percebo isso também, pessoal. As pessoas que têm essa característica, elas sempre tendem a desqualificar o que é novo e o que visa o coletivo, tá? O que visa o coletivo nunca agrada esse perfil de pessoa, certo? Aí eles vêm, não, porque esse cara aí é socialista, porque esse cara aí ele acha que aqui vai ser uma Itália, que aqui vai ser uma Alemanha, tá? Que aqui vai ser Cuba, entende? E os cara sempre com a mesma linha. E é engraçado porque eu gosto muito de estatística, tá? E é sempre assim, pessoal. As pessoas que eu sei, que eu conheço, tá? Que de alguma maneira se beneficiam ou se beneficiaram, eles ou os seus ancestrais, desse tipo de desigualdade, né, que vem ocorrendo no nosso país há muito tempo, elas sempre são as pessoas que estão lá para meter pau na mudança para melhor do coletivo, tá? Então isso daí eu queria deixar claro aqui também, certo? E aqui, ó, vou responder um pouquinho mais, tá? Vamos ver aqui, ó. Com relação a que o Boulos cobrava aluguel das pessoas lá nos assentamentos. Pessoal, isso daí não está provado, certo? E também, caso houvesse algum tipo de cobrança, acredito que deveria ser por alguma razão, pessoal. Acho que não era uma cobrança para partido político, como todo mundo está falando, até porque assim, né, vamos falar sério, R$ 400 por mês, tá? Vezes o número de pessoas que vivem nesses lugares, você vai fazer as contas aí, você vai ver que não é tanto dinheiro assim, ainda mais a nível de eleição e de campanha, tá? Parece ser muito dinheiro, mas não é. Não é mesmo. Então, vamos lá. Outro aqui. Uh, Outro aqui, João Amoedo responde aos nossos anseios, que é desse Partido Novo, tá? Como eu falei, esse Partido Novo aí para mim não me parece ser tão bom assim, porque qualquer partido que venha para querer mudar de verdade tem que tocar no assunto dos privilégios, certo? Tem que falar dos privilégios, porque os privilégios é o que está machucando o povo. O povo não quer mais bancar os privilégios de ninguém. Beleza? O povo não quer mais. Vamos lá para a próxima. Lula, esse Boulos e o próprio Bolsonaro falam que a população quer ouvir. Quero saber do projeto de governo. Esse discurso populista é o problema do Brasil há décadas. É, meu amigo, só que também tem uma questão, né? Os vilões do Brasil, eles também são os mesmos há décadas. Então é natural, já que os problemas são os mesmos há muitas décadas, é normal que os discursos também, eles também sejam parecidos conforme o passar das décadas. E é triste que nós, um país tão jovem, mas ao mesmo tempo com a bagagem da história das outras nações, que nós poderíamos ter estudado mais a história das outras nações para conseguir implementar o que elas tentaram implementar, mas corrigindo os erros que elas cometeram. E nós temos essa grande dificuldade aqui, porque sempre quem se beneficia, tá, da injustiça sempre usa os seus artifícios, sejam eles jurídicos, sejam eles financeiros, sejam eles também de domínio, tá? Porque sejam eles de influência, ok? Eles sempre puxam para fora suas cartas e aí acabam conseguindo se perpetuar. Mas isso está próximo do fim, tá?
Pessoas com esse grau espiritual tão baixo, elas não vão conseguir mais se perpetuar por tanto tempo, tá? Até porque a gente está chegando num momento de consciência maior na existência como um todo. Então, está na hora agora de mudanças mais significativas começar a acontecer na sociedade. Vamos lá para a próxima. Aqui eu cheguei a escrever que o discurso do cara, ele é um discurso muito bom. Ele é tão bom que ele parece utópico, né? E aí teve um amigo aqui que escreveu o seguinte: parece utópico, chegou a passar do delírio, chegando a um devaneio por uso de drogas. Bom, então assim, amigão, cara, é exatamente isso que os lá de cima querem. Eles querem que a gente não acredite numa luz no final do túnel, tá? Você tem todo o direito de ter a sua opinião, tá? Mas eu tenho uma coisa para te dizer, meu chapa. Você não deve perder a esperança, tá? Não perca a esperança, por mais difícil que seja, por mais que a gente não consiga ver uma luz no final do túnel, a nossa obrigação e o nosso papel como ser humano é não perder a esperança, tá? Porque uma pessoa que tem esperança, pelo menos ela pode sonhar, tá? Agora, uma pessoa que não tem esperança, nem sequer sonhar ela pode. E o pensamento, ele é tudo. A força do pensamento é tudo. Certo? Não estou aqui querendo filosofar, mas já fazendo, tá? Meu chapa, se você não acreditar, se você ficar nessa desesperança de querer só ir pro menos pior, ou sabe, aquele, não, esse aí eu acho que não vai me enganar tanto, acho que não vai roubar tanto. Cara, você tá ferrado. Sai dessa, meu. Abre a mente, entendeu? Acredita. Outra coisa, hoje a gente está num momento de consciência e é natural que pessoas com um grau de consciência maior, tá? E essa consciência, quando eu digo, é a consciência de sentir a dor do próximo, tá? Não é a consciência para elevar o seu alter ego, não. A questão é consciência de conseguir se colocar no lugar do próximo e de preferência sempre no lugar do próximo daquele que está lá embaixo, tá? Porque a gente sempre quer se colocar no lugar do próximo quando ele está por cima da carne seca, tá? Mas a gente tem que adquirir a habilidade de se colocar no lugar do próximo, lá da base, lá embaixo, aquele que está passando trabalho e está sendo pisoteado, tá? Pessoal, não é porque uma pessoa trabalhou e se dedicou que ela tem direito a tomar ou comprar todo todas as terras ou todo o alimento só para ela. A maioria das pessoas que vem me falar de meritocracia do capitalismo e tal, pessoal, se vocês pesquisarem em povos onde existe um capitalismo mais avançado, vamos dizer assim, não um capitalismo primitivo que nem aqui no Brasil, tá? Porque o capitalismo desses lugares aí que vocês falam não é que nem aqui, não é essa bagunça que é aqui, tá? Aqui nós temos um capitalismo selvagem, primitivo, sem regra, tá? E lá não. Nós temos o capitalismo em diversos lugares, tá? Que são capitalismos que já evoluíram mais. Eles já estão em estágio de evolução mais alta que a nossa, tá? E por isso que lá funciona de uma maneira um pouco mais equilibrada, mas também não é essa maravilha não, tá? Então, assim, vocês têm que começar a acordar, pessoal, tá? Com certeza, o Guilherme Boulos, o cara pode ser ruim, pode ser um mau caráter, que nem o Lula foi, né? Que o Lula, querendo ou não, ele começou parecido,
né? Ele roubou a esperança do pessoal com esse tipo de discurso mesmo. Eu tenho, né? Eu tenho tranquilidade de pegar e admitir isso aqui, entende? A história desse cara aí tá sendo bem parecida com a do Lula, tá? Mas nós, pessoal, a gente tem como obrigação também acreditar em quem pelo menos está chegando e dizendo e também apresentando, tá, proposta de mudança no que a gente precisa. E o que a gente precisa, na minha opinião, é isso, tá? É cortar os privilégios, equalizar a coisa novamente, tá? Porque esses números aonde 1% das pessoas são donas de 40% dos imóveis e de terras no Brasil, isso não está certo, isso está absurdamente errado, ok? Não é porque uma pessoa trabalhou mais que ela tem direito de comprar tudo. Ela não tem direito de comprar tudo. O Estado e o governo tem que colocar um controle, ok? A pessoa tem dinheiro pra caramba, beleza, tem dinheiro, quer comprar um jatinho, quer comprar uma privada de ouro, sei lá, faz o que quiser, mas não pode mexer, tá, com muita ferocidade, vamos dizer assim, no que é do coletivo. A terra é do coletivo, o alimento é do coletivo, o ensino é do coletivo, tá? Então, em alguns tipos de aquisições deve ser haver um controle, porque a gente já percebeu que o ser humaninho, tá, ele é muito ganancioso. E o cara vai lá e quer comprar tudo. E geralmente sim, o cara compra a preço de fogão e geladeira e depois vende a preço de ouro, tá? O cara compra um terreno por R$ 2.000 e aí o cara passa tanto tempo, passa 10 anos, por exemplo, o cara vai vender o mesmo terreno por R$ 300.000, R$ 400.000, certo? Então assim, não é possível, tá, o desenvolvimento desse jeito, aonde várias pessoas não têm onde morar, não conseguem pagar o aluguel e outras transbordando com terra, porque lá atrás teve a visão, o visionário, o empreendedor, o showman, entendeu? O cara foi lá e comprou tudo, sabendo que um dia ia valorizar, tá? E falha gravíssima dos governantes que não colocaram freio nisso. E aí agora, tá? A gente está vivendo aí muito dessa desigualdade, muito por questão como essa. Porque os joia compraram todas as terras, monopolizaram também os alimentos. Beleza? Pessoal, deixa eu ver mais algum aqui, ó. Esse vídeo tá longo pra caralho, mas... Bom, aí tem aqui, ó, tem aqui um outro com um colega aqui do Facebook. O cara botou aqui pra mim um vídeo do maluco aquele Mamãe Falei. Cara, pelo amor de Deus, velho. Esse cara aí todo mundo sabe. Todo mundo tá careca de saber quem que esse cara tá protegendo os interesses, tá? Esse cara é inteligente, entendeu? Só que o maluco, infelizmente, ele tá ali não pra defender a maioria, tá? Ele tá ali só pra desqualificar. O papel dele é desqualificar qualquer pessoa que seja populista. O papel desse piá aí é esse, certo? É um piá inteligente. É uma pena que ainda ele opta por usar a inteligência dele para isso, né? Mas de repente a visão dele também deva ser um pouco limitada na questão existencial e de sociedade. E aí o cara, na cabeça dele, na realidade dele, ele acha que está fazendo certo, né? Uma pena. Mas, então, pessoal, fica aí. Me desculpa, tá? Um vídeo tão longo. Não era a minha intenção, mas querendo ou não, a gente está falando aqui de política, né? A gente não está falando aí do Big Brother, nem nada superficial,
até 20 minutos é muito pouco, tá? Mas lembrem disso, pessoal, os números, tá? 1% da população é dona de 40% das terras, tá? E 1% da população, tá, tem 60% do dinheiro do nosso país. Qualquer sistema econômico, tá, que se julgue decente, ele não apresenta esses números. Ele não apresenta esses números. É simples. Ok? Um abraço a todos. Até mais.